E aí, tudo tranquilo? Bom, se o início dos anos 60 viu ali o auge da Guerra Fria, com a crise dos mísseis, que foi o momento mais tenso, onde o mundo mais se aproximou de um conflito real entre Estados Unidos e União Soviética, que poderia destruir o mundo, sei lá, 38 vezes, alguma coisa assim, os anos 70 vão ver um refluxo disso, sobretudo por conta de uma crise econômica marcada por inflação e estagnação. Ou seja, normalmente o mundo estava acostumado com um ou com o outro. E os anos 70 viram, por uma série de motivos que não vem bem ao caso, mas que tem a ver com a crise do petróleo de 73, mas não só com ela. O fato é que os anos 70 são marcados por uma crise econômica muito dura, que vai pegar primeiro o Ocidente, depois vai pegar o Oriente também, o leste europeu. Quando vier a segunda crise do petróleo, então, em 79, aí, enfim, aí é ladeira abaixo. E com tantas preocupações econômicas, a Guerra Fria ficou em segundo plano. E aí é o que a gente chama de um período da detente, uma detenção, assim, uma redução da tensão entre as duas áreas que tinham mais com que se preocupar do que ficar alimentando aquela rivalidade. Cada lado resolveu a sua coisa de um jeito. O lado ocidental foi buscar a saída para a crise no liberalismo, agora rebatizado de neoliberalismo. As duas figuras políticas que representam essa virada, né, foram o Reagan e a Thatcher, que faziam uma espécie de casal 20 ali nos anos 80. A Thatcher vira primeira-ministra em 79, o Reagan entra é eleito para presidente em 1980, e os dois vão ter uma agenda liberal economicamente e conservadora em relação aos costumes, um discurso moralista baseado na família e tal, religioso, no cristianismo. E aí vão tentar usar o liberalismo para recuperar os seus países da crise. De alguma maneira dá certo, há todo um debate se foi exatamente o liberalismo que tirou os países da crise ou se foi só uma recuperação natural que já aconteceria. Mas aqui o que me interessa é o outro lado, é a solução que a União Soviética deu. A União Soviética não consegue sair da crise, eles tentam, através de empréstimos, até o Bloco Comunista pede muito empréstimo para o próprio lado ocidental, tentam diminuir a insatisfação, enfim, aumentando um pouco o consumo, nada disso dá certo, a dívida só aumenta, e aí, enfim, quando eles estão se endividando cada vez mais, não conseguem, enfim, aumentar a produção para tentar sair dessa situação. Em 1985 entra um novo líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, um cara jovem para padrões de líder da União Soviética. Normalmente eram caras ainda da geração do Stalin que vinham governando. Você teve o Brezhnev governando muito tempo, depois você teve alguns que duraram pouco. E aí vem o Gorbachev, que era, enfim, muito mais jovem do que eles, não era da geração do Stalin, não tinha, enfim, sido ali companheiro do Stalin em nenhum sentido. Era um cara fiel ao comunismo, fiel ao Partido Comunista, mas achava que o comunismo precisava de reformas. E ele, um cara que entendia alguma coisa de economia, percebia que a Guerra Fria só estava piorando a situação, porque os gastos da União Soviética com armamento eram proporcionalmente muito maiores que os dos Estados Unidos. Proporcionalmente, a União Soviética gastava, sei lá, algo em torno de 20 a 30% do seu orçamento com arma, enquanto os Estados Unidos gastavam algo em torno de, sei lá, 5%. Apesar do valor absoluto ser muito maior, mas como a economia norte-americana era muito mais rica, a proporção é menor. Percebendo isso, uma primeira ação do Gorbachev, de que ele tinha a intenção de mudar a ordem das coisas, foi a sua suspensão do programa de mísseis. Ele anuncia isso e avisa ao mundo de que a União Soviética está suspendendo o seu programa de mísseis, que terá outras prioridades, o que já mostrava para o mundo uma tentativa dele, um avanço dele nesse sentido de reduzir a importância da Guerra Fria. O curioso é que, do outro lado, o Reagan está fazendo o contrário. O Reagan retoma um discurso, digamos assim, tenso sobre Guerra Fria,
como uma maneira mesmo de captar o público, né, de mobilizar a opinião pública, né, nada melhor do que um grande inimigo externo para mobilizar a opinião pública. Enquanto o Reagan está nesse caminho, apesar dele conversar e ter alguns avanços com o Reagan, com o Gorbachev, ele tem um discurso, enfim, mais acentuado, assim, de volta da Guerra Fria, e o Gorbachev está indo do lado ao contrário. No entanto, o Gorbachev até tenta pensar outras medidas de abertura econômica e política, mas assim, ele não sabia muito bem por onde ir até que, em abril de 1986, acontece algo que vai marcar a história da União Soviética e do mundo, que é o acidente em Chernobyl. Né? Uma usina nuclear explode pela metade, assim. Tem uma série da HBO muito boa, chamada Chernobyl, que mostra de maneira muito realista, não só o acidente, mas como a União Soviética tratou do acidente. E aí você vê como tudo aquilo ali era, enfim, já tinha passado do tempo, assim, como o próprio Gorbachev demoram para avisar o Gorbachev, né? Toda a lógica soviética era uma lógica de tentar esconder os seus erros, de tentar, enfim, agradar o seu chefe, porque tudo ali era indicação, não havia nenhum tipo, nenhum esboço, nenhum fingimento de meritocracia ali. Então explode a usina, ninguém sabe bem o que fazer, demoram para avisar, o próprio Gorbachev fica sem saber um tempo. Quando ele fica sabendo, o dano já está num nível muito maior. Chega um determinado momento que pode haver uma segunda explosão que poderia causar um estrago em boa parte da Europa. Né? Chega um determinado momento que se uma outra parte da usina estourasse, a vida em boa parte da Europa ficaria impossível. Né? O que é assim, uma declaração bombástica. Né? E por muito pouco isso não aconteceu. E para reverter o caso, o Gorbachev teve que, enfim, anunciar o que tinha acontecido para o mundo ocidental, para o mundo externo, teve que pedir ajuda, teve que, enfim, abrir o jogo. Ele foi muito claro em relação ao que estava acontecendo, o que era novo, e ele percebendo como todas as engrenagens do sistema político e burocrático soviético estavam, enfim, já viciados num sistema, enfim, de um jeito muito negativo. Quando finalmente termina o caso, e eles conseguem reverter, e aí vale uma outra aula separada só para o caso de Chernobyl, ele chega em casa e, segundo a mulher dele, um dia ele se joga no sofá, assim, fica um tempo meio calado, e a mulher então pergunta para ele, mas o que foi? O que foi? E ele responde, não podemos continuar vivendo assim. Ou seja, ele diz, olha, temos que mudar, alguma coisa tem que mudar, não dá para mudar pouco, tem que mudar muito, está tudo errado. E aí ele começa os dois grandes programas do governo dele, que era, enfim, a Perestroika, que era um programa de abertura econômica, que permitia pequenas propriedades privadas, permitia algum investimento estrangeiro, alguma liberdade econômica, enfim. Algo que ajuda um pouco a economia soviética, mas não muito. Porque a coisa era tão travada e foram tantas décadas enfim, de uma economia completamente controlada e voltada para os interesses de uma minoria do Partido Comunista, que uma pequena liberdade, enfim, não dava conta do recado. E aí esse programa acaba não avançando muito em termos de resultado. O outro programa dele, a Glasnost, né? A Glasnost, que era o programa de abertura política, onde ele abria mais para a liberdade de expressão, ele abria as eleições, não nacionais, mas eleições locais, permitindo mais candidatos, uma eleição mais livre, menos comandada pelo Partido Comunista. Então, isso vai dando uma espécie vai trazendo novos ares para a União Soviética. Só que isso reverbera muito bem no exterior. O Gorbachev é um cara
enfim, amado e idolatrado fora da União Soviética como o homem que está resolvendo os problemas, que está abrindo, que está acabando com a ditadura comunista. Ele é muito requisitado. Essa é a foto. Ele é escolhido Homem do Ano da revista Time, uma escolha que era sempre muito aguardada nos Estados Unidos. No entanto, dentro da União Soviética, o mesmo não acontecia. Porque, por um lado, o Partido Comunista achava aquilo tudo muito tenso, porque não sabia para onde ir, via, assim, previa que as coisas estavam saindo do controle, mas não sabia bem o que fazer, já que a crise econômica era muito grave e que algo precisava ser feito. Mas, ao mesmo tempo, a própria população soviética começa a pressionar o Gorbachev por mais mudanças mais rápidas. Isso é um problema clássico que acontece em regimes fechados que começam a abrir. A gente, quando fala disso, a primeira impressão é que as pessoas vão ficar muito agradecidas e tal, mas o que acontece é você dá um espaço para eles falarem, dá um espaço para eles se expressarem, e no fundo o que acontece é uma vontade de mais liberdade, de liberdade total, de liberdade plena, de escolha dos seus representantes. E isso o próprio Gorbachev não estava pronto para dar, muito menos o Partido Comunista. No meio dessa tensão, o Gorbachev vai à ONU no final de 88 e fala uma frase, ele faz um discurso não muito marcante, na verdade, mas com um trecho que ressoa muito nos ouvidos do leste europeu. Ele vira e fala: a liberdade de escolha é um princípio universal. Não devem existir exceções. Isso se referindo ao destino do leste europeu. Lembra que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o leste europeu eram países teoricamente independentes, mas que na prática eram subordinados ao regime soviético. Os países que nesse meio tempo tentaram, enfim, ficar mais independentes fracassaram. A Hungria em 56, mais para frente a Tchecoslováquia também tentou e também foi reprimida com violência. E aí vem o Gorbachev e diz: olha, no fundo, eu acho que o comunismo é o caminho certo, eu acho que o comunismo ainda é o futuro, embora um comunismo reformado, mas os países são livres para escolher. Essa frase vai ressoar, vai tocar fundo em alguns líderes do bloco comunista que vão resolver agir. Mas aí a gente conta isso no próximo vídeo.